E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. Seja bem-vindo. Hoje o assunto, gente, é muito sério, como todos os programas aqui, e que necessita de informações. Síndrome do pânico. Se tem alguém nesse planeta que entende, é que está aqui hoje. A doutora Veridiana Marúcio, ela é psicóloga, está aqui dando uma aula como a gente identificar e entender essa realidade. Vai ligando, colocando a sua pergunta aqui, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha. O assunto hoje, principalmente para a juventude aí, para os casais, é importante a gente entender como família, viu? Doutora, perguntas estão chegando aqui, graças a Deus. Agora, como é que, para quem está em casa nos acompanhando, doutora, como é que a gente começa a identificar? Quais são os sinais, né? A gente já entendeu que é um processo acumulativo de experiências e de bombardeios que vão acontecendo em nossa vida, né? Uns a gente entende, outros a gente guarda, outros a gente remói, ou não processa direito, e aí vai acumulando. Mas, de tudo isso, quais são os sinaizinhos que esse transtorno vai deixando, os rastros, para a gente começar a perceber, para a pessoa começar a perceber e para a família começar a perceber, doutora? É interessante que, assim, a síndrome do pânico, diferente da depressão, ela é muito barulhenta. Barulhenta. No sentido mesmo do que o sujeito ele não vai se isolar, ele não vai ficar trancado no quarto, ele vai precisar do outro, ele vai pedir ajuda porque ele vai estar em angústia, em medo, desespero enfim, é perceptível, não é uma coisa que se consiga muito esconder. Assim, eu acho que depois de um tempo que a pessoa tem gente que tem síndrome do pânico por anos. Eu já recebi paciente com síndrome do pânico há 24 anos sofrendo do mal, até buscar um tratamento. Enfim, ele começa a acostumar, ele vai para o trabalho, ele faz uma reunião, ele está em angústia, ele está tendo uma crise, mas ninguém percebe. Então, ele consegue disfarçar. Mas no início, ela é muito forte, ela é muito poderosa, ela vem como algo que avassala o sujeito, né? A pessoa fica meio atônita, ela vai manifestar, ela vai pedir ajuda. Primeiro porque ela acha que está morrendo. Então, muitas vezes, assim, as pessoas pedem para ser levadas ao hospital. Chega no hospital, o médico que é mais sensível, ele pode supor a ideia de uma coisa psíquica, mas ele não pode deixar de fazer todos os exames, porque o risco do contrário acontecer também é muito grave. É o que o meu cardiologista faz, ele faz todos os exames para garantir, mas pode ir embora. Por exemplo, pode dizer assim, é só um piti. Mesmo que seja um piti, muitas vezes a falta de ar é tão grande que o médico tem que fazer uma traqueostomia. A pessoa não consegue respirar. Ela vai somatizando. Ela somatiza. Isso pode causar um desconforto tão grande que vai precisar de um soro, vai precisar de um acolhimento. Alguns pacientes ficam contorcendo os membros, começa a ter uma manifestação no corpo muito forte. Então, ela não é silenciosa como uma depressão, que a pessoa vai desanimando, vai ficando no quarto, ou o uso de droga, que a pessoa também vai conseguindo tentar esconder e uma hora isso aparece, mas ela é mais barulhenta. Então, assim, os sinais seriam esse começo, esse pedido de ajuda para ser levada para o hospital desnecessariamente, ou necessariamente, dependendo do caso, e que aquilo vai se repetir, né? A pessoa não dorme, não tem um sono tranquilo, acorda agitada. Pode falar. E aí, doutora, vai se repetir. E quem está morando, o pai, a mãe, a esposa, etc., né? A pessoa começa de novo, sentir aquilo, e começa a repetir. Chega um momento que eu já sei o que é, então fica quieto, silencia aí, para de repetir, você já não tem nada, etc. E daí? Então, isso ajuda a pessoa ou não? Eu acho que depende do caso. Né? É tudo no caso a caso. Entendi. Quando a gente não pode generalizar nunca. Se eu disser assim, olha, ignorem a pessoa que está sofrendo de pânico. Não posso falar isso. Ou repetindo acolha de coisa. Não dá para falar isso. Então, assim, encaminha essa pessoa para um tratamento. Exatamente. Né? Que vai ser a melhor coisa, tanto psiquiátrica quanto psicólogo, outros tratamentos. Em lugar de levar sempre no mesmo postinho, porque para dizer que não tem nada, então encaminha para um profissional. Boa. Né? Existem grupos também, tratamentos grupais. Tem uma série de terapêuticas que podem ajudar essa pessoa para que ela consiga entender o que está acontecendo com ela e que isso não seja, vamos dizer assim, algo que iniba a vida do sujeito. Ele fica inibido. Entendi. Não consegue mais falar em público, não consegue andar de carro. É isso que eu ia perguntar, doutora. A pessoa, de repente, ela surge, ela pode aparecer do nada.
A pessoa está dirigindo lá e pode aparecer? Pode estar no avião. Isso que eu ia dizer agora, a pessoa está no avião, e daí? Como é que controlar? Amarrar a pessoa? Como é que é? Se ela estiver num avião, vai ser complicado, porque o avião não vai poder pousar. É. Né? Mas isso acontece muito. As síndromes do pânico, elas têm muito a ver com esse deslocamento da pessoa. A pessoa que está aqui... Não está no seu ambiente. E ela vai ter que entrar vai se deslocar para um outro lugar. São os momentos assim muito propícios para a angústia aparecer. Né? Isso tem uma explicação da psicanálise, mas que entraria muito no conceito. Claro. Mas só para saberem assim, que é muito provável que essa pessoa tenha crise dentro do avião, se ela está vivendo uma síndrome do pânico. Entendi. Ou no ônibus. O que fazer nesse caso? Como ajudar o colega do lado do banco, doutora? O que fazer? Então, eu acho que precisa valorizar o que ela está sentindo, né? Não desmerecer e dizer isso não é nada, isso vai passar. Né? Poder estar ao lado, né? Poder estar do lado, poder acompanhar e aguardar que isso vai passar. Ela pode entrar em desespero, levantar, gritar? Pode. Pode? Pode. Porque, como a doutora falou assim, ela vai chamar atenção, ela vai, poxa, eu estou aqui, ei, socorro, né? Ela pode ter uma crise mais expansiva e, eventualmente, machucar alguém, se machucar. Aí também tem uma diferença, como a gente estava falando, tem duas coisas que eu acho importante falar. A síndrome do pânico, ela é uma síndrome que pode estar associada a diversos outros diagnósticos. Né? Então, vamos imaginar que tem um paciente que tem uma psicose e a síndrome do pânico diagnosticada. Okay. Ele pode alucinar, ele pode ter um delírio junto. Então, o diagnóstico principal não é a síndrome do pânico. Ele pode ver coisa que só ele vê? Pode. Ele pode escutar ter coisa que só ele escuta? Sim, são alucinações auditivas, alucinações visuais. Existem alucinações sinestésicas, que são alucinações corporais. Entendi. Existem pessoas que relatam... Alguém tocou em mim, alguém isso aqui, né? Ou que tem uma bomba explodindo dentro dele. Nossa. Então, quando você está do lado do paciente como esse, eu trabalhei anos em um hospital psiquiátrico, Serviço de Saúde Cândido Ferreira, né? E a gente acompanha pacientes em crise, onde tudo isso aparece. Isso é diferente de uma síndrome do pânico, mas pode ser diagnosticado como síndrome do pânico. Está no pacote. Né? Então, você tem que saber o que está por trás. Né? Se o que está por trás é uma esquizofrenia, uma paranoia, que a gente chama de transtorno psicótico, você tem um encaminhamento para isso e uma medicação própria para isso. Por isso que é importante um profissional, gente. Por isso que é importante um profissional. Se você tem um quadro de uma síndrome do pânico associada a um diagnóstico, para mim, na psicanálise, a gente trabalha com 3 grupos de diagnóstico, que são estruturais. É psicose, neurose e perversão. Entendi. Então, a psicose ela é um pouco diferente, bem diferente, na verdade, porque ela vai produzir, quando desencadeada, essas manifestações mais exuberantes, né? Que a pessoa pode partir para agressão porque está achando que você está querendo prejudicá-la, ou está se sentindo seguido, perseguido. Então, são transtornos graves, né? Que precisam de um cuidado muito específico. Quando não é isso, não é que não é grave, é que é diferente. Abordagem diferente. Se for uma neurose, uma pessoa que não tem a paranoia, não tem, né, essa sensação de despedaçamento do corpo, esses sentimentos mais profundos, é mais fácil de lidar? É, mas é tão grave quanto e pode sim se pôr em risco. Porque ela pode querer acabar com a própria vida por não suportar mais viver daquele jeito. E aí que é o risco. Né? É tanta ansiedade, é tanta angústia. Pode ser uma ansiedade de não passar na prova, de não passar de ano, que isso vira uma pressão muito grande para ela. Uma frustração não resolvida. Então, pequenos eventos, quando a pessoa não está bem, podem levar a um risco de morte, sim. E isso que a gente tem que ficar atento. Né? E não também achar que, assim, eu não posso falar nada para o outro, que o outro vai se matar. Não é isso. Mas... A senhora citou também perversão, não é o sentido que a gente conhece, a pessoa não é perversão, pervertida, né? Não, é um diagnóstico. Moral, né? É outro tipo, é um diagnóstico mais específico também, assim, onde a gente tem transtornos ligados a outra classificação. Entendi. Né? E é mais raro da gente ver hoje em dia. Doutora, perguntas estão chegando aqui. Vamos entrar agora na casa das pessoas, doutora. Vamos lá para Barbacena, Minas Gerais. Quem representa a cidade é a Silvia Maria de Assis Portes. Oi, Silvia, Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação, Silvia. Diz ela assim, doutora, eu tenho medo, não saio sozinho, senti uma coisa ruim, como se fosse morrer ou desmaiar, a pressão sobe. Quero saber se isso pode ser síndrome do pânico. Estou tomando, ela citou aqui para a doutora saber, paroxetina e bromazepam, né? É a Silvia lá de Barbacena, doutora.
Sim. Esse é um exemplo, tudo bem, Silvia, espero que eu consiga te ajudar. É um exemplo de que o medicamento, ele sozinho, ele não dá conta de sanar todos os problemas que a síndrome do pânico, ou que a angústia, nesse caso, ela manifesta. Né? Enfim, ela já está medicada com 2 medicações muito boas, que é a paroxetina, um antidepressivo, e um ansiolítico. Né? Ela vai tomar essa medicação, ela vai conseguir diminuir, Silvia, só que eu acho assim, que você precisa buscar um profissional para que você entenda de onde que vem esse medo, esse pavor de sair na rua. O que é que está acontecendo que você não está conseguindo encarar o dia a dia e que eu imagino que isso deve estar muito pesado para você. Então, eu sugiro que você procure alguém e que você consiga elaborar quais são as causas de todo esse medo. Né? Não diria que você tem síndrome do pânico. Acho muito cedo, com poucos dados, poucos sinais, a gente dizer que isso é uma síndrome do pânico. É uma angústia, um medo de sair de casa, que chegou num momento que está intolerável, que precisou medicar e que não está dando conta. Então, precisa buscar uma ajuda. Isso tende, com o tempo, a melhorar. Né? O prognóstico é sempre muito bom quando a gente procura ajuda certa. E o Silvia, procura um profissional, como eu falei assim, quando meu pai faleceu, etc., né, aquilo me deixou tão impressionado, etc., que né, eu entrei em parafuso naquele primeiro momento. Eu fui buscar um profissional, tratei, cuidei, etc., então, pelo menos assim, para entender. Então, vale a pena, viu? Doutora Regina Rodrigues da Silva, de Sorocaba, obrigado, Ana Regina, Deus abençoe a senhora. É verdade que a síndrome do pânico é excesso de oxigênio no cérebro? E quando a pessoa tem hipoglicemia, tem o mesmo sintomas da síndrome do pânico? Pergunta nossa amiga Regina. Então, doutora, excesso de oxigênio e hipoglicemia, e daí? Né? Então, a hipoglicemia uma condição do corpo onde o açúcar ele abaixa, né? Ao contrário da diabetes, quando tem um excesso de açúcar. A sensação ela é muito parecida, sim. Se você tem uma crise hipoglicêmica, se for um diabético, por exemplo, que está tomando medicação, e aí ele toma medicação demais, ou ele é dependente de insulina, e aquilo pode baixar demais o açúcar, ele pode até entrar em coma. Então, realmente é muito mais real e corporal do que a síndrome do pânico. Mas os sintomas são muito parecidos, sim. Sudorese, sensação de morte, sensação de desmaio, mas tudo isso é pela falta do açúcar no sangue. Agora, o excesso de oxigênio, nunca ouvi falar. Eu acredito que não tenha muito causa e efeito aí, não. Doutora, vamos lá agora para Paraíba. A gente está passeando por esse Brasil aí, doutora. É a cidade de Catolé do Rocha, que Deus abençoe. Quem representa é a Berta. Berta Azevedo da Silva Paiva. Obrigado, Ana Berta. Deus abençoe a senhora. Gostaria de saber se a síndrome do pânico pode levar ao desenvolvimento do Alzheimer, diz ela assim, a Berta, doutora. Tem alguma coisa? Não, a síndrome do pânico não tem relação, não tem estudos que dizem que se você tem a síndrome do pânico, você vai ter mais chance de desenvolver o Alzheimer. O que tem alguns medicamentos que são usados para a síndrome do pânico, que são usados de uma maneira não prescrita por um profissional, que são usados por muito tempo, que é o clonazepam, foi citado, que é o Rivotril. O Rivotril é um dos medicamentos mais vendidos no Brasil, é um medicamento barato. Cuidado com a automedicação, causa dependência e tem estudos que dizem que se você se medica com o Rivotril por muito tempo, você pode sim ter Alzheimer. Então, também estudos, são artigos, são pesquisas que não dizem a verdade sobre as coisas. As pessoas estão pesquisando, conclusões são tiradas, mas isso não é, vamos dizer assim, 100% para todo mundo. Não é porque você tomou Rivotril que você vai ter Alzheimer. Mas os estudos estão dizendo que o Rivotril gera uma possibilidade maior de desenvolver o Alzheimer. Por isso que a necessidade de um profissional e cuidado com a automedicação, viu, gente? Mas agora, vou chamar no intervalo, mas antes disso, tem um recadinho para você. Você imaginou receber todos os dias a mensagem do Papa Francisco aí no seu e-mail, no seu WhatsApp, enfim, inclusive? Vai chegar esse momento. Então, você vai entrar www.amensagemdodia.com, está na tela aí para você ver, essa mensagem, amensagemdodia.com. Você vai preencher um cadastro, né? Vai preencher um cadastro e vai começar a receber aí todos os dias a mensagem do Papa Francisco de esperança, de alegria, de otimismo, né? Então, isso que é mais uma novidade que a gente está oferecendo, mostrando para você que vale a pena, viu, gente? É claro que nisso tudo, se você quiser também colaborar com esse projeto, seja muito bem-vindo. Esse é o Vida e Saúde, minha gente. Vamos chamar um intervalo. Na sequência temos muito mais informações aqui com a doutora Veridiana sobre síndrome do pânico. Vai ligando para alguém, chama alguém para assistir, não só assistir, mas participar. A gente volta já.